Olá, quero trazer para você uma mensagem para o ano novo e se você se interessa por mais detalhe do meu trabalho, então eu toda semana tenho um artigo novo no meu site doutorcesar.com, doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, e meu César é com um S no final, não é com Z. Então, Doutor César, tudo junto, tudo minúsculo, doutorcesar.com, toda semana um artigo, uma página e meia, com tema de saúde emocional, de saúde mental para você, ou para você ajudar alguma pessoa. Também aqui na comunidade Claramente, no meu canal do YouTube, que faz parte da comunidade Claramente, esse meu canal, também tem vídeos toda semana com temas sobre saúde emocional e saúde mental. Eu pensei num título para essa mensagem que é Lidar com a Angústia no Ano Novo. Lidar com a angústia no Ano Novo. O filósofo Søren Kierkegaard, esse foi um filósofo que ele estudou bastante sobre a angústia humana. Tem um livro dele, um dos livros dele chama-se O Conceito de Angústia, e é um livro meio pesado de ler, mas é interessante sobre esse assunto do sofrimento humano ligado à angústia. Ele escreveu nesse livro dizendo que aquele que aprendeu a lidar com a sua angústia aprendeu o mais importante. Então, vou repetir, aquele que aprendeu a lidar com a sua angústia pessoal aprendeu o mais importante. Bom, lidar com a angústia, o que é isso, né? Primeiro a gente vai pensar, eu tenho falado aqui já em outros vídeos sobre angústia, sobre ansiedade, não vou entrar nessa questão agora específica, mas a angústia é um sinônimo de ansiedade. Alguns autores, alguns cientistas preferem usar a palavra angústia para quando é uma sensação de aperto no peito, né? uma opressão no peito, que não é uma coisa física, no sentido de não é uma doença cardíaca ou pulmonar, né? Ou do mediastino, enfim, mas uma opressão no peito, uma sensação de estar faltando alguma coisa que você não sabe o que é. Isso seria angústia para alguns cientistas. Para outros cientistas é a mesma coisa, só que usa a palavra ansiedade, que é uma aflição, uma inquietude, como se fosse mais uma coisa aqui na cabeça, né? Mas de qualquer maneira, angústia e ansiedade são sinônimos. Angústia talvez seja uma palavra mais filosófica, né? Que se estende além da questão psicológica e entra na própria filosofia da vida, no sofrimento da vida. Então, lidar com angústia é um aprendizado muito importante para a nossa saúde mental, porque as pessoas, em geral, se sentem mais confortáveis em tomar um medicamento e para angústia, para ansiedade, né? E não fazer mais nada além disso, de tomar esse comprimido aí. Então, e tem pessoas que nem sabem o que é angústia, né? Tem pessoas que têm angústia, mas não sabem que aquilo que tem é angústia, né? Porque a angústia se manifesta de formas variadas em pessoas diferentes. E a ansiedade excessiva, ela pode se manifestar pela crise de pânico, por um transtorno obsessivo compulsivo, por uma compulsão para droga, compulsão por sexo ou por outro tipo de compulsão. A ansiedade excessiva pode se manifestar por uma fobia, né, que é uma fobia, um medo exagerado, uma fobia simples, uma fobia social. Também a ansiedade ou angústia excessiva se manifesta através de sintomas que a gente chama de psicossomáticos, né? Sintomas no corpo, mas que têm origem nesse estresse mental. Então, aquele que aprendeu a lidar com a sua angústia tem aprendido ou está aprendendo a lidar com a sua angústia, que na verdade esse é um aprendizado para a vida inteira, a gente não se forma nisso, né? Você pode fazer tratamento psiquiátrico, psicológico, psicoterápico, analítico, enfim, durante vários anos e aprendeu a lidar com as suas emoções dolorosas, mas vai continuar aprendendo, né? Porque vão surgir outras situações na vida que vão ser desafiadoras e a gente vai ter que aprender a lidar com elas, né?
Poucas semanas atrás, então eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O título, como eu disse, dessa mensagem é Lidar com a Angústia no Ano Novo. Poucas semanas após a eleição recente, né, para presidente da República aqui no Brasil, um conhecido meu de Brasília, ele fez contato comigo me pedindo para atender um deputado federal famoso, que é amigo dele, e que esse deputado estava entrando em depressão, parecia que estava entrando em depressão pela derrota do seu candidato à presidência. Ele estava muito angustiado e parecia que começava a realmente entrar no estado depressivo pela frustração, pela decepção, enfim, para ele, pela perda. A sensação de impotência produz angústia. O que é impotência? No sentido psicológico. Impotência é você verificar que você não é capaz de mudar alguma coisa, de mudar outra pessoa, de mudar uma situação. Então a sensação de impotência, ela produz angústia. E às vezes a angústia é um sentimento que vem misturado ou junto com tristeza. Angústia gera aflição e tristeza produz o desânimo. É ruim e desagradável se sentir impotente diante da injustiça, da impunidade, do abuso de poder, seja exercido por magistrados, políticos, empresários que manipulam a opinião pública e também destroem, às vezes, pequenos empreendedores, talvez pela também ajuda de sociedades secretas que favorecem um grupo em detrimento de outro. Então, quando uma pessoa, deixa eu repetir esse pensamento anterior, a angústia gera a aflição e a tristeza gera o desânimo. E é ruim e desagradável, pense bem, é ruim e desagradável você se sentir impotente diante da injustiça, não é mesmo? Diante da impunidade, do abuso de poder de magistrados, que a gente escuta isso na mídia quase que diariamente, de abuso de poder de políticos, de empresários que manipulam a opinião pública pelas suas redes sociais, muitas vezes, né? Pela sua rede de comunicação. Então, quando uma pessoa bem informada vê que existe tanta coisa ruim que já acontece e que se vislumbra que vai acontecer, isso pode gerar um estado emocional doloroso. E caso a pessoa não encontre uma saída para a sua angústia e tristeza, ela pode entrar em depressão pela perda da esperança. Dói pensar que a sociedade será muito afetada pela ideologia que fala do bem comum. Um monte de líder mundial usa essa mesma expressão. Eles fazem parte de uma agenda, né? Bem comum. Então, dói pensar que a sociedade vai ser realmente afetada na implantação desse bem comum, que na verdade esse bem comum para a liderança que está já montou isso e vai estabelecer, vai fazer isso acontecer. Para eles, o bem comum, na verdade, é o controle, é a castração da liberdade. Um bem comum cheio de conflitos de interesses, não só econômicos, mas e principalmente ideológicos. Machuca pensar em injustiças sociais, não só praticadas pela liderança política de um país, de qualquer país, como pela ignorância. Dói também, machuca pensar na ignorância de boa parte da população que, tendo a faca e o queijo nas mãos em termos de escolha de seus governantes por uma eleição nos países democráticos, claro, decide erradamente. Influenciada pela manipulação da opinião pública, esta produzida por poderosas redes de comunicação que são, na verdade, dúbias, jogando para este ou para aquele lado, conforme o interesse do momento, interesse econômico e
interesse de liberdade transgressora de princípios saudáveis de conduta. Outro dia eu estava lendo um texto e nesse texto uma frase interessante que dizia que impotência não é desamparo. Impotência não é desamparo. Interessante, né? Nós somos impotentes diante de males que nos afligem ou atingem nosso país e que ocorrerão nos próximos anos no mundo, quanto mais nos aproximamos da Agenda 2030. Já ouviu falar nisso? Quando será imposta uma nova ordem mundial conforme o interesse e o desejo dos poderosos desse mundo, liderados pelo poder, que conforme descreve o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, esse poder que Paulo descreve dizendo assim: aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Esse é um texto nessa versão que eu li da Bíblia Católica, Bíblia Ave Maria. Eu vou ler de novo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Bíblia Ave Maria, que diz assim: aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Então nós estamos aproximando dessa mudança social drástica, chamada Agenda 2030, que será imposta por poderosos desse mundo, os mega empresários, grandes líderes políticos dessa linha ou daquela linha política, não importa, mas sob o comando desse poder que Paulo fala ali, que é um poder religioso. Então, impotência, eu li o texto que dizia que impotência não é desamparo. Nós somos amparados por aqueles que nos ajudam. E que bom que há aqueles que nos ajudam. Aceitar a impotência diante da injustiça social não é o mesmo que ficar desamparado e omisso diante da dor social. Fazer o bem é o melhor remédio contra este e outros tipos de injustiça. A resposta está no bem e não no revidar, do mal com o mal, que se apossa de poder em nome de um amor equivocado. O mal tem seu limite. Ele não avançará nem mais um segundo e nem mais 1 milímetro além do que também está estipulado. Então, não está só estipulada a Agenda 2030 para fazer essa mudança social, chamado de bem social ou de proteção do ecossistema, mas com a ditadura de obrigar o povo a fazer o que essa liderança quer, inclusive sob dia de guarda. A vida cobra o bem. O tempo mostrará o bem e o mal, de forma que ficará claro para todo o universo esse assunto de justiça e de injustiça. O desafio, realmente, eu acho que é ter força para esperar e suportar a dor, a angústia, de ver o mal funcionando, crescendo, vigorando, e evitar ser conivente na prática da injustiça. Eu vou repetir essa frase. O desafio daquele que quer o bem é ter força para esperar e suportar a dor e evitar ser conivente na prática da injustiça, conivente ou condescendente. Então, para terminar, aceitar a impotência diante da injustiça de um povo, de um governante, de um conhecido ou um parente, aceitar a impotência diante da injustiça de um povo, de um governante, de um conhecido ou parente, é o primeiro passo para o alívio da angústia e da tristeza.
Aceitar a impotência não é concordar com a injustiça. É aceitar que finalmente você reconhece que não tem poder de mudar as coisas como a gente gostaria. No ano novo que começa, levante a cabeça, com humildade, mas com esperança. Não com arrogância que pode se manifestar por frases tipo, que venha o novo ano, que venha o ano novo. Tem gente que tem uma postura meio assim, que venha o novo ano, como só falta escutar dizer assim, que venha o ano novo que eu vou enfrentar e vou vencer tudo. Você não sabe nem se vai viver daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos, né? Então, no ano novo que começa, levante a cabeça com humildade, mas com esperança. Lembrando, né, de que não há justiça nesse mundo mal, portanto a saída não é a direita ou a esquerda ou o centro. A saída é de cima. Bom ano novo para você, com a força de cima para lidar com a angústia, a tristeza, até que a justiça surja e acabe de vez com a mentira, com a fraude, com a corrupção e a maldade de baixo. E não vai demorar. Bom ano novo para você. Até breve, se Deus quiser.